Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, do canal Estude e Viva, e hoje eu vou fazer uma aula, uma apresentação inicial da doutrina espírita, bem genérica, bem generalista, tá? Para dar início ao nosso curso de Introdução ao Estudo do Espiritismo. Então vamos lá. Bom, tem aqui as bases do que nós iremos ver hoje, tá bom? Um pouco da história, um surgimento bem inicial. Vamos falar do tópico de definições, o tripé, né? Da questão da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião. Vou explicar cada tópico específico e como ele se coaduna com a doutrina espírita. Materialismo, espiritualismo e espiritismo, definição crucial e importantíssima já para saber logo de cara, em primeira mão, o que significa e o que isso traz à luz do conhecimento da doutrina espírita. Obras introdutórias, aqui no sentido assim, como que as pessoas se introduzem na doutrina espírita comumente, tá? E vou falar tanto no aspecto literário como no aspecto didático aí para você começar a conhecer a doutrina espírita ali, tá bom? Obras básicas e fundamentais, tá? Da doutrina espírita, a concepção completa da doutrina espírita e qual que é o objetivo central da doutrina espírita. Então, primeiramente, história. A doutrina espírita em si, o surgimento da doutrina como doutrina, ela iniciou ali mais ou menos em 1854, tá? Um vulto de fenômenos estava acontecendo na Europa e em vários lugares do mundo, chamou a atenção esses fenômenos de muitas pessoas importantes, pessoas ali de cunho intelectual, de cunho científico, e eles começaram a investigar. Realmente está relatado, é fato histórico, e um dos maiores fenômenos ali que trouxe à tona essa vontade de pesquisar a respeito desses fatos é o caso das mesas girantes. E que quando a gente começar a estudar profundamente a doutrina, eu vou entrar nos pormenores, nos fatos históricos das mesas girantes, das comunicações, dos sons, do contato propriamente dito e principalmente não é um contato aleatório, é um contato, uma comunicação inteligente. É uma comunicação de correspondência, de questionamento, levantamento de questões e respostas. Isso deu um vulto extraordinário na sociedade. O grande pesquisador Hippolyte Léon Denis Rivaio, conhecido como Allan Kardec, um grande pedagogo, um grande cientista, ele tratou de pesquisar esse fenômeno e trouxe à luz a doutrina espírita, tá? Mas a gente consegue, no estudo aprofundado a gente consegue saber ali que vai muito além desse fato histórico aí, tá bom? É a base inicial. Dando sequência, definições. Filosofia, ciência e religião, que é a tríade ali do espiritismo, materialismo, espiritualismo e espiritismo. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma definição de filosofia, ciência e religião. Definição ali de dicionário mesmo. Mas por que eu trouxe? Vale lembrar aqui no fato histórico. A época que a doutrina veio à luz, a religião em si, principalmente o catolicismo, muito em voga na época, e algumas questões protestantes, eles deixaram a desejar em muitos aspectos e as pessoas estavam abandonando de forma gigantesca a questão ali religiosa, tá? Era mais um cunho social, uma prerrogativa social ali, do que uma questão espiritual propriamente dita. E eles estavam na questão da grande época do iluminismo, da iluminação científica. Então, o conceito científico e filosófico estava superando o conceito religioso. Bom? E aí a filosofia da doutrina espírita, propriamente dito, para ela não ter uma negativa profunda logo de cara, ela veio mais como um conceito, uma doutrina filosófica científica, tá? E em paralelo a isso, ela foi inserindo continuamente a questão religiosa. Por isso que ela tem essa base tripartida. Mas vamos lá para entender o que é filosofia, o que é ciência, o que é religião. A filosofia é o amor ao conhecimento de forma mais pura, é uma reflexão, uma investigação da dimensão essencial do ser humano, né? As grandes questões do ser humano, as grandes questões da humanidade. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que existo, por que isso existe e não outra coisa existe. Enfim, as grandes questões que sempre trouxeram à tona uma vontade de saber a resposta, né?
aquilo que é transcendental. Dentro da filosofia tem a questão da ontologia, da metafísica, de questões mais da profundidade do ser humano de forma profunda. O psique, né, o psiquismo, enfim, todas as questões de reflexão, o descobrimento do homem como homem inteligente e muito mais. Essa é a questão filosófica, tá bom? Das indagações, dos questionamentos. A ciência já vem aqui como um corpo de conhecimento das diversas disciplinas existentes, mais aprofundados. E aí nós temos várias disciplinas. Temos a matemática, temos a astronomia, temos a geografia, temos o próprio conceito histórico, temos a química, a biologia, a engenharia, enfim, várias ciências que, com o advento de novas descobertas, foram se acumulando de um vasto número de informações e elas precisavam ter comprovações. Então, elas passaram por rigor, por experimentação, por método científico, método de análise, né, de resposta, de indagação e de comprovação de que aquele fato realmente ele é real, ele é crível, ele é palpável, podemos dizer assim, numa questão mais inicial. Isso é a ciência, é o conhecimento organizado. Tá? E a religião já é a ideia e a crença da existência de um poder superior ao qual nós devemos reverência e obediência e que ele determina todos os pressupostos, todas as condições de existência. Tá? E a religião é uma forma do homem se conectar-se, né? Ligar-se com o divino, tá bom? É a ideia moral, né? Que é prática, e a ideia também conceitual de que existe algo muito superior a nós e que explica todas as coisas que existem ao nosso redor. Tá bom? E a doutrina espírita ela tem essas três bases fundamentais. Uma não exclui a outra, muito pelo contrário, uma conecta-se com a outra e traz as grandes respostas, os grandes esclarecimentos. Materialismo, espiritualismo e espiritismo são palavras muito específicas a respeito dessas crenças. O materialista ele é uma doutrina que identifica que tudo que coexiste, coexiste na matéria em si, matéria que nós conhecemos. E que após a nossa morte, após o nosso desencarne, podemos dizer assim, não existe mais nada, acabou, é o fim de tudo. E que o mundo é como é, por questões que a própria inteligência natural o fez assim, tem predestinações e não tem mais questionamentos mais profundos. Né? Até tem, mas não cabe aqui o aprofundamento do materialismo. De que tudo é baseado mais ou menos em viver devotamente aos bens materiais. Tá? E ele afirma também que não existe essa questão espiritual. Isso é o materialismo. Matéria em si é que domina todas as coisas. No estudo aprofundado, a gente divide em outros dois conceitos, outras duas crenças específicas, tá? E a gente aprofunda mais essa questão do materialismo, do panteísmo, né? Do deísmo, enfim. A gente vai entrar nesses detalhes mais à frente. O espiritualismo, por sua vez, ele vem e ele está impregnado em quase todas as religiões. Ele acredita realmente que o corpo possui uma energia denominada alma ou espírito e que essa energia após a morte ela vai para algum lugar. Dependendo dos fatos que você realiza na sua vida e dependendo da doutrina religiosa, da estrutura religiosa, você vai para os mundos celestes, mundo do céu, ou se você não fizer de acordo com as prerrogativas, você vai para o mundo das trevas. Então é muito meritório, podemos dizer assim, né? Meritocrático dentro daquilo que ele considera como correto e não correto. Né? Correto, verdadeiro ou não correto, falso, errado. Vale fazer uma ressalva aqui. Tá? O espiritualismo é a doutrina que acredita nessa energia, nessa existência. Ok, aí estamos de ok. E agora vem o espiritismo. O espiritismo também acredita, porém ele tem uma outra visão. Ele já tem um cunho filosófico e religioso, e o objetivo principal dele é o aperfeiçoamento moral. E ele também crê na reencarnação, o espírito volta a encarnar dentro de um corpo novo, em sucessivas existências. Tá? Ele acredita também na comunicabilidade dos espíritos, os espíritos que estão fora do corpo material, eles nos comunicam e trazem ali instruções para a gente evitar o máximo de erro.
E também nós cremos na evolução. Nós não somos estáticos permanentemente. Tá? Acontece que pelas reencarnações nós sempre temos um critério de melhoramento contínuo, ininterrupto, de todas as eras, né? Até podemos dizer, os fins dos tempos ou o grande alcance de luz que o espírito pode alcançar. Baseado também no conjunto de práticas e estudos da obra de Allan Kardec. Então, o espiritismo, em suma, espiritismo real, ele está baseado nas obras de Allan Kardec, única e exclusivamente. Não detém nenhum tipo de rito, não detém nenhum tipo de outras inserções dentro. Não, o espiritismo é puramente das obras de Allan Kardec. E as obras de Allan Kardec, a base completa é no Evangelho de Jesus. Ponto final. Tá? E também nos fatos históricos que coadunam das Escrituras, trazendo à tona um grande aperfeiçoamento moral, e a gente aprofunda isso no estudo do Espiritismo. Veja bem, todo espírita pode ser um espiritualista, ele é espiritualista, mas nem todo espiritualista ele é espírita. O que acontece? Eu vou fazer uma divisão aqui clara das religiões. Por exemplo, para ser bem direto, como Candomblé ou Umbanda, por exemplo. São religiões espiritualistas. Eles acreditam na alma, eles acreditam no espírito. Muitos ali têm a comunicabilidade com os espíritos. Entretanto, eles têm outras questões que eles incorporam, que eles colocam ali dentro da sua doutrina religiosa, que não coincide com as obras de Allan Kardec única e exclusivamente. E por não coincidir única e exclusivamente, eles não podem ser considerados como espíritas, e sim espiritualistas. Assim como também é espiritualista os judeus, assim como os hinduístas, os islâmicos, né? O próprio cristianismo como um todo é espiritualista. Todas as religiões cristãs são espiritualistas. Eles acreditam na alma que fora do corpo vai para o seu lugar devido, tá bom? Mas nem todo espiritualista é espírita. Tem que fazer essa divisão. No estudo das religiões a gente aprofunda e separa para ficar bem claro e para não confundir. E é muito importante não confundir, não misturar as coisas. Infelizmente, por desconhecimento, muitas religiões espiritualistas se dizem ser espíritas. E eu já vi grandes filósofos aí da era contemporânea, e muito requisitados, que estão à tona aí, quando vai comentar sobre o espiritismo, faz uma apresentação completamente equivocada, tá bom? E um exemplo claro seria, por exemplo, você dizer que os testemunhos de Jeová são a mesma coisa que os católicos são a mesma coisa dos adventistas. Você vê que são doutrinas cristãs, mas uma não tem nenhuma relação direta com a outra. Tá bom? Isso é a questão do espiritualismo e espiritismo. Tá bom? Isso é muito importante saber, porque isso vai aprofundar todos os questionamentos, e aí, por preconceitos também, por muito desconhecimento, existe aí uma falta de desejo de compreender, e afasta muitas pessoas, muitas vezes, de coisas que seriam extremamente consoladoras, extremamente benéficas para elas a partir do momento que elas conhecem, tá bom? Obras introdutórias. Como que as pessoas costumam conhecer o Espiritismo? Eu vou falar de questões didáticas para você começar a conhecer, e vou falar também como a maioria conhece. Primeiro aqui, para você ter uma visão completa quando você começa a estudar, recomenda-se que você pegue obras, né, de federações, tais como essas que estão aí, para você ter uma visão completa, né, uma visão mais ampla, igual eu estou fazendo aqui, da doutrina espírita. Por quê? Porque ela te dá uma base mais ampla de conhecimentos distintos, o que nós chamamos de temas centrais, e aí aquilo vai dando interesse para que você continue os seus estudos e faça um aprofundamento. E aí esse aprofundamento nós vamos nas obras de Allan Kardec, nós vamos nas obras ali da codificação. Então, para conhecimento, o curso preparatório de Espiritismo é o mesmo livro, porém esse de capa azul é de 1996, a edição que eu tenho, tá? A edição anterior. E o curso preparatório de Espiritismo aqui do Semeador, nós temos aqui, eu tenho essa edição aqui de 2008. São 24 aulas, temas centrais, são muito parecidos, uma ou outra atualização, né, que
faz você querer saber, pela ótica da doutrina espírita, coisas extraordinárias. Por exemplo, a existência de Deus. A doutrina espírita já vê Deus de uma forma diferente da maioria das religiões espiritualistas. Enquanto as religiões espiritualistas elas veem Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, com uma estrutura humanoide, uma estrutura humana, né? Com sentimentos, reações, uma estrutura semelhante ao ser humano, a doutrina espírita não vê dessa forma. A doutrina espírita vê Deus de uma forma muito cósmica, ampla. Então, a melhor definição e a resposta que nós temos, por exemplo, que é Deus, não o que é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma definição completamente diferente da maioria das religiões, que tem como Deus uma figura muito parecida com a humana, com um poder absoluto sobre tudo. Tá bom? E a partir do momento que a gente faz essa distinção, por exemplo, de Deus, a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente. Muito diferente. E de forma muito mais consoladora, por sinal, e a gente explica isso ao longo dos estudos. Tá bom? O livro Entendendo o Espiritismo já faz todo um compilado histórico muito bom, bem resumido, e também faz ali uma apresentação das obras principais, os 5 livros principais de Allan Kardec. Então isso aqui é para a gente começar a entender, começar a ver como que funciona. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um tema só para ver aqui no sumário, para você ver como que é interessante. Por exemplo, Deus, né, as alternativas da humanidade referente ao mundo, por exemplo, materialismo, panteísmo, individualidade ou não da alma, noções preliminares do espiritismo, a importância da prece, que aí nós podemos classificar como prece, oração e reza. É importante a gente fazer distinção de prece, de oração e reza. Questão de perseverança, questão do horário, o maior mandamento de Deus, o amor à sabedoria. Aqui a gente já fala, por exemplo, aqui traz aqui a parábola do bom samaritano, o evangelho à luz do espiritismo. Por exemplo, quando você pega as escrituras sagradas, nós temos o evangelho segundo. Pulou aqui. Nós pegamos aqui o evangelho segundo São Marcos, Mateus, Lucas e João. Aqui a gente já evangelho segundo a doutrina espírita. Bom, o evangelho segundo o espiritismo. Necessidade de caridade, que é a máxima da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação, nós explicamos isso. São Paulo, Paulo de Tarso, né? O amor. Falamos aqui sobre temas muito importantes como batismo, casamento e divórcio. A comunicação. O que seria e o que vem a ser mediunidade. O evangelho e educação no lar. As lições de Jesus. A fé. A questão das aflições. Elementos gerais do universo aqui, né? O fluido universal e fluido vital. Haverá falsos profetas e falsos cristos, né? Fora da caridade não há salvação. Parábola do semeador, o consolador prometido, que é chamado de Paracleto, que é realmente aquela observação muito clara, aquela notificação muito clara de Jesus que enviará o outro consolador, tá? E algumas histórias aqui, a história de Allan Kardec, de Belarmino Bicas, os trabalhadores de última hora. Então, são temas centrais. Já aqui no Entendendo o Espiritismo, por um exemplo, nós temos aqui, olha só que interessante, ó, os temas. Como se criou a doutrina espírita, como ela foi difundida pelo mundo, quais são os setores que compõem. Olha lá, já fala aqui a diferença de espiritismo, umbanda e religiões afro-indígenas, o esboço do livro dos espíritos, o esboço do livro O Céu e o Inferno, o esboço do livro dos médiuns, o mundo material e mundo espiritual, o esboço do livro A Gênese, as questões das leis da reencarnação e do karma, a estrutura do espírito, né, que fala espírito, perispírito, corpo. Falamos aqui sobre o karma, a evolução. Enfim, recordações de vidas anteriores, que isso já foi muito mais que comprovado. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver aí que existem centenas de casos comprobatórios de EQM, né? Experiência de quase morte, onde o indivíduo consegue perceber, ele sai fora do corpo, ele está num trauma gigantesco ali, um acidente gigantesco, quase morte. Ele consegue ver o próprio corpo e ver os fatos que estão acontecendo em volta. Fora outras questões que foram reveladas
ao longo de muitos anos em vários lugares do mundo. Até na Índia, por exemplo, já tem casos que foram ditos no primeiro conceito como paranormalidade, e aí comprovaram cientificamente a existência do espírito. Já está mais que comprovado. Não adianta você ter uma detração, você ter uma repulsa contra isso, tá? Já foi comprovado, já. Tá? Tem mais do que fácil. Só se você não quiser aceitar, é uma questão pessoal. Como que as pessoas conhecem geralmente a doutrina espírita? Temos muitas obras espíritas, tanto nacionais quanto internacionais, que têm um vulto gigantesco. São romances, são literaturas, são contos e trazem ali relatos de experiências humanas que tocam o coração e apresentam a comunicação do mundo material com o mundo espiritual. São maravilhosos. Temos aqui livros do Chico Xavier, são mais de 450 obras, né? São vários espíritos, né? Tem livros extraordinários de um conhecimento avançadíssimo. São obras de cunho intelectual, são obras de cunho emocional, racional de muito valor. Né? Então são obras ali que unem realmente a questões filosóficas, questões científicas e religiosas, que traz para nós um conhecimento para levar em prática absurdo, maravilhoso. Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse livro Violetas na Janela é muito bonito. Zíbia Gasparetto. Temos aqui também de Leon Denis, que eu coloco um cunho como didático. E várias outras obras de diversos outros autores. São maravilhosos. O que acontece? Temos que fazer distinção entre uma obra literária, muito importante, mas nós não devemos levar ao pé da letra. Uma coisa são essas obras literárias, uma coisa são esse cunho artístico, né, psicografado, que traz para nós um conteúdo maravilhoso. Isso é ótimo. Porém, nem sempre as obras coincidem e têm coerência direta com as obras de Allan Kardec. E aí eu faço dois pontos aqui, uma ressalva. As obras são importantes, sim, nós precisamos conceituá-las, precisamos conhecê-las, ela traz algo muito bom, consolador para a gente, traz ensinamentos maravilhosos, só que nem tudo coincide com a obra. E o que a gente tem que fazer? Sempre aprofundar o estudo na obra básica fundamental, porque lá traz à luz especificamente de uma ordem de espíritos superiores. A gente vai falar dessa questão aí depois no estudo um pouco mais aprofundado, quando chegar o momento. E que ela tem ali, podemos dizer assim, o alicerce da doutrina espírita. E se tem coisas que não coadunam, não batem diretamente com a obra de Kardec, isso aqui é um pontinho que você deixa de lado. E é muito importante, e isso acontece com tudo na vida. Com tudo na área da medicina, na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área farmacológica, na área física, astronômica. Todas as ciências são assim. Uma coisa é você trazer relatos, outra coisa é que esses relatos coincidem com a verdade estruturada e confirmada do alicerce daquela ciência, bom, daquela doutrina. Bom, isso é muito importante. Vai descartar tudo? Não, né? São obras muito dignas, né? São obras muito boas. Aquilo que você sabe que não faz sentido e não coaduna com o alicerce da doutrina, você fala obrigado, mas eu fico com a doutrina, tá bom? Eu acho que isso é importante falar e também não traz fascinação, não traz uma alucinação referente à verdade, tá? É muito importante a gente dizer isso. E conforme a gente vai estudando, a gente vai aprofundando e vai entendendo isso de forma melhor. Bom, agora vem as obras básicas fundamentais da doutrina espírita. O Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o grande pedagogo, com o pseudônimo Allan Kardec, ele não criou a doutrina espírita, ele não criou. Ele foi um pesquisador. Da pesquisa dele, vários fatos aconteceu, ele estruturou de forma metodológica, ele levantou várias questões e dessas questões ele colocou à prova de pessoas distintas em lugares distintos e as respostas vieram. Todas as respostas que eram coerentes, que batiam ipsis literis ali com a pergunta, ele colocava a resposta naquela pergunta.
E assim ele foi formulando o livro de perguntas e respostas, que é o primeiro livro da obra, que é esse aqui, ó, O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Vale lembrar que ele começou os estudos ali, mais ou menos ali em 1854. De 1854 para frente, depois que começou a acontecer os fenômenos e tudo mais, ele se interessou, que os amigos levaram ele, o pessoal da alta ciência ali, digamos, da alta sociedade da época ali em Paris, pediu para que ele fosse atrás disso e trouxesse à luz, né? O que está acontecendo, né? Daqueles fatos, daqueles fenômenos inteligentes que estavam acontecendo. Então foi um marco no mundo a obra O Livro dos Espíritos. Tá? Foi um marco. E aí teve muita repercussão e muitas pessoas queriam conhecer mais. Para que ele não ficasse respondendo várias cartas, a mesma pergunta, ele criou então o que é o Espiritismo, que ele publicou em 1859, dando uma visão geral, resumida, de todos os aspectos da doutrina espírita, tá? Atitude de conhecimento. Mas o que é o Espiritismo é uma explicação, um livro de explicação, orientativo, didático da doutrina. Mas você tem que aprofundar aqui o Livro dos Espíritos, mas muito bom, por sinal. Sequencialmente, o Livro dos Médiuns, que vem tratar dessa faculdade inerente ao ser encarnado, ao ser humano, que ele tem essa facilidade de comunicação com os espíritos. Tá? Ele é um veículo, ele é o meio, médium entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele é o veículo que passa a comunicação. E aí, referente a questões, a gente não é esse critério, mas referente à mediunidade, que muitos colocam como paranormalidade, nem um livro até hoje superou o Livro dos Médiuns. É assim, sem sombra de dúvidas, é um livro extraordinário que explica essas capacidades de mediunidade, de comunicabilidade, de sentimento, de visão, né, de sensação referente ao mundo espiritual, inclusive que muitas pessoas no mundo inteiro possuem, tá bom? E a gente explica também a questão de mediunidade específica e generalizada, tá bom? Melhor, ostensiva e generalizada. Então, na sequência, em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe aqui as máximas morais de Cristo, os grandes ensinamentos de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, explicando claramente vários pontos importantíssimos para o ser humano, referente a si mesmo, referente ao outro e referente à sua comunicação com Deus, com o transcendental, com o divino. Um livro extraordinário, extraordinário, tá bom? O Evangelho de Jesus Cristo na questão moral, nas máximas morais, de forma muito clara, muito objetiva, né? São temas assim maravilhosos, né? As parábolas de Jesus, falamos aqui sobre as renúncias, a resiliência, o zelo com o outro, o cuidado, enfim, o cuidado com você mesmo, essa questão de evolução. Livro maravilhoso. O Céu e o Inferno, que trata aqui das questões da justiça divina, né, explicando de forma muito diferente o que vem a ser céu e o que vem a ser inferno. E depois, em 1868, ele lança a Gênese, a questão de como que surgiu o planeta, as questões aí das leis naturais, nós chamamos de leis divinas, e a sua consequência ali, né? Uma explicação muito mais lógica. E aí vale apresentar aqui, por exemplo, a questão do seguinte. Muitas pessoas questionam assim, olha só, as pessoas que buscam saber de forma mais profunda. Ó, tinha Adão e Eva, aí tinha Caim e Abel. Tá? Caim matou Abel. Aí Caim saiu, encontrou uma mulher e teve família. Ué, onde estava essa mulher? Entendeu a questão? Ué, como é que ele... Então, as pessoas elas não sabem como funciona. Então, assim, as escrituras elas não contêm erro. O que contém é falta de capacidade interpretativa nas escrituras. Capacidade, por exemplo, antropológica, sociológica, histórica, psicológica, né, e teológica. E podemos dizer também a capacidade filosófica do livro. É um livro que contempla essas grandes searas da humanidade. Né? A Bíblia tem ciência, filosofia e religião de um cunho extraordinário. Né? E a falta de análise, de observação, de amplitude da capacidade intelectiva de compreender traz essas ressalvas.
E aí a Gênese vem trazer aí à luz, né, um novo direcionamento. Kardec morreu em 1869. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec fundou, encontrou, né, muitos materiais de Allan Kardec de cunho maravilhoso. Então, em 1890, eles resolveram lançar, para colaborar com toda a doutrina espírita, esse material que Kardec tinha ali e não tinha revelado antes, mas que fazia muito sentido revelar. Então, Obras Póstumas traz grandes conceitos ali para fundamentar, né, para ampliar cada vez mais a divulgação da doutrina espírita. Fora isso, de 1858 a 1869, todos os meses, Kardec lançou a Revista Espírita, explicando várias questões, respondendo cartas, ampliando ali a divulgação da doutrina espírita. Então foram 12 anos, mês a mês, lançando centenas e centenas de explicações, de fatos, de histórias, de acontecimentos. Somam mais de 135 números, né, total de revistas. Somam 135 números e mais de 4.500 páginas de conteúdo. É um volume astronômico, um volume maravilhoso. E assim, traz muita consolação. O que a gente pede? Logo no Livro dos Espíritos ali, ele já vai falando, né? Uma questão séria, disciplina, um aprofundamento, um estudo, reflexão e principalmente a prática desses ensinos na sua vida. Então, veja bem, da questão ali de obras literárias para a questão de obras da doutrina espírita, sempre você deve ficar com as obras da doutrina. Tem que ampliar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que compreender e você tem que colocar isso em prática. Tá? E aí vai no seu tempo. Cada um tem seu tempo, mas o que vale aqui também é o seu esforço, a sua dedicação. Fora isso, eu sempre falo o seguinte também. Por que você não deve ler as escrituras sagradas? Deve ler sim, né? Você tem que ter aí uma vontade exclusiva e genuína de querer ler a Bíblia como um todo. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema. Leia. Leia de ponta a ponta. Né? Eu sei que você não vai compreender porque tem muitas questões profundas ali, parabólicas, históricas, sociológicas, que vai passar despercebido. Mas faz bem você ler, faz bem você ampliar o seu cabedal de conhecimento, né, de vontade ali de melhorar realmente o seu espírito, o seu intelecto. Tá? É muito importante. Sabemos que tem dezenas de traduções, mas assim, não fique nesses pormenores. Isso não tem importância. O que tem importância são os grandes ensinos de Jesus, né? Você ser lúcido, você ser coerente e tentar ser a melhor pessoa que você pode ser nessa existência. E aí vem, qual que é o objetivo central da doutrina espírita, né? Estudo, é prática, mas vamos lá. O objetivo da doutrina espírita, ou espiritismo exclusivo, é promover a transformação íntima do ser humano, a transformação do espírito do ser humano. Para você realmente melhorar. Então eu escrevi aqui, né, que é uma renovação diária, é uma evolução e um progresso ético, moral e intelectual incessante, ininterrupto, tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, né, suas máximas, né, toda a sua orientação. Unindo aí, claro, filosofia, ciência e religião. As coisas não são excludentes, como eu disse logo no início, elas não se excluem. Todas as coisas que está para nós conhecermos, para nós ampliarmos a nossa capacidade, têm um atributo divino. Tem um atributo divino. E aí, conforme a gente vai aprofundando, vai se dedicando, a gente vai entendendo que é dessa forma mesmo. Por quê? Porque compete à nossa existência aqui cuidar muito bem das questões materiais e muito melhor das questões espirituais. Esse é o objetivo da doutrina espírita. As obras da doutrina espírita, ela não pertencem aos espíritas, a doutrina espírita, elas pertencem à humanidade, assim como muitos outros livros de altíssimo nível moral e espiritual. Elas pertencem à humanidade. A Bíblia não pertence àquela ou àquela região. A Bíblia pertence à humanidade. As pessoas que tomam partido dela e fazem o uso conforme seu conhecimento, que muitas vezes é muito pequeno. Muito pequeno. E é por isso que muitas vezes a gente vê tantos detratores, tantas pessoas fazendo chacota ou até indo para lados muito ruins,
vis, né? Cheios de vícios, cheios de problemas morais, éticos, familiares e sociais. Por quê? Porque não vê nas pessoas que praticam as religiões valor. Né? Não coincide. Isso significa o quê? Que a gente vê isso, né? Nos templos, nas igrejas, em tendas religiosas, que aquilo que a pessoa propaga, aquilo que a pessoa prega, não coaduna, não equivale com aquilo que é o alicerce da própria doutrina, da própria religião. Entendeu? E é aí onde gera um afastamento gigantesco das pessoas e que poderia salvar e deve fazer, por onde, né? Salvar inúmeras pessoas, muitos amigos, irmãos, né? Então, é por isso que nós temos que propagar o evangelho, que nós temos que propagar esses ensinos. Porque de nível de caridade, de respeito, de amor ao próximo, de entender as diferenças, não há nada no mundo, e isso eu falo de pronto, melhor do que o evangelho de Jesus Cristo. Assim, é absurdo. Eu não conheço todas as obras, mas certamente se tivesse algo de um valor tão absurdo, muitas sociedades não seriam como são. Tá? Então, por um exemplo, né, um dos grandes ensinos, né? Amai os vossos inimigos. Que religião que propaga isso? Nós vemos muitas religiões aí sectaristas. As religiões que veem em si como as verdades absolutas sobre a terra, querendo impor, como sobrepor no outro, regras muitas vezes absurdas para os tempos atuais, que geram desconforto, geram ódio, mágoa, ressentimento, raiva, angústia. Então isso não coaduna com os altos e elevados sentimentos morais que Jesus trouxe. E que realmente Jesus trouxe algo extraordinário. Extraordinário. De você compreender que a outra pessoa é diferente de você, você precisa respeitar, você precisa dar espaço, você precisa se conhecer, você precisa ser melhor como ser humano, você precisa ser melhor como pessoa, de forma geral. Olha essa questão de reforma íntima. Então, com certeza, se tivesse algo muito mais avançado do que as obras de Jesus Cristo, isso já teria sido propagado. Nós vemos que não são assim. Então, ou muitas pessoas vão só para a ciência, ou algumas vão só para as partes materiais, umas vão só para os desejos e apetites carnais, outras não querem nada, as outras não creem em nada, outras acham que a verdade absoluta está em si, não respeita nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa, e não é por aí. Né? Não é por aí. Então, o objetivo da doutrina espírita realmente é transformar você numa pessoa melhor. Melhor. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Bom? E de forma de considerações finais, eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, que vai ajudar a gente a crescer, né? Curta também, né? E compartilhe, porque isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, tá bom? Espero ter sido nessa aula bem sucinto, bem objetivo. E nos vemos nas próximas aulas, onde a gente vai começar a fazer um aprofundamento. Eu vou entrar nos livros, eu vou entrar nas obras, vou falar onde que baixa, onde faz o download, onde compra e tudo mais. Bom, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.